Vamos lá. O texto que eu gostaria de trabalhar com vocês, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 9. Eu quero falar mais uma vez sobre um encontro com Jesus. Os encontros com Jesus mudaram a vida de muitas pessoas. E assim como nós, em algum momento da nossa trajetória, tivemos a alegria de nos encontrar com Jesus espiritualmente, nós somos o corpo místico de Cristo. O mistério de Cristo está presente na igreja, não apenas simbolicamente no pão e no vinho, quando ceamos, mas o mistério de Cristo está presente na igreja pela presença do Espírito de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: eu não deixarei vocês sozinhos, eu não os deixarei desamparados. Eu vou para o Pai e vou pedir ao Pai, e Ele enviará o Consolador para estar com vocês. Então nós temos o Espírito de Cristo em nós. Cristo está em cada um de nós e coletivamente somos igualmente o corpo de Cristo. Então nós nos encontramos com Jesus. Nós estamos nele, Ele está em nós. Mas eu quero ler passagens nas próximas semanas, em que estiver falando com vocês, em que houve encontros físicos de Jesus com pessoas que precisavam dele. E no Evangelho de Marcos nós temos, a partir do verso 14, um encontro que para mim é dos mais sensíveis. É um texto denso, porque retrata a necessidade de um menino enfermo, segundo Marcos, possesso, segundo Mateus, não com a mesma clareza. Mateus fala de convulsões epiléticas, não é? E Marcos fala de uma possessão demoníaca. Não que toda possessão cause doença, nem que toda doença seja possessão, mas às vezes, a possessão se manifesta com um adoecimento. Às vezes, há doenças de natureza, às vezes. E esse é um caso assim. Segundo o Evangelho de Marcos, um menino precisava de Jesus. E esse encontro foi muito importante para transformar a vida deste menino, desse rapaz. Já não era um menino, era um rapaz. E talvez hoje eu e você também possamos, analisando esse texto, encontrar Jesus nas nossas lutas. Vamos a ele. Marcos 9,14. Quando eles se aproximaram dos outros, eles aqui é Jesus, Tiago, João e Pedro, estavam descendo do Monte da Transfiguração. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles, com os outros discípulos? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Na nova linguagem de hoje diz: e está ficando cada vez mais fraco. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância.
E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou. Uma outra tradução diz: o pai do menino gritou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Bonito texto, não? Que história! Essas histórias dos encontros com Jesus precisam ser lidas com um pouco mais de empatia. Às vezes a gente lê a Bíblia, aquela leitura de olhos, não é? Que a gente vai correndo, 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 e a gente não para enxergar a história. Eu sei que você ouviu com o coração agora, não é verdade? Porque eu li com o coração. E quando a gente lê com o coração, os olhos são de fato a janela da alma, para que a palavra de Deus entre dentro de nós. Eu gostaria que nós fôssemos capazes de imaginar a angústia desse pai, que tinha um filho que desde a infância sofria convulsões, e essas convulsões violentas faziam o menino se debater e espumar, e ele não sabia como controlar, como conter aquilo. E o menino se lançava no fogo ou na água, então provavelmente ele trazia cicatrizes na sua pele. Já trazia marcas das vezes que havia se lançado no fogo. E eu penso, se esse lançar-se no fogo é durante a convulsão, e eu acho pouco provável que seja assim, ou talvez até mesmo ideações suicidas do menino, diante do sofrimento, diante da angústia, de saber o que lhe acontecia sem poder ter controle sobre o que lhe acontecia. Quem sabe, estou aqui conjecturando, quem sabe o menino se lançava na água ou se lançava no fogo num sentimento de desespero, de autodestruição. Ou talvez, a forma mais natural de ler o texto, o espírito maligno o impelia a lançar-se no fogo ou a lançar-se na água, para afogar-se. Seja como for, a morte, a destruição rondavam este menino. Imagine a angústia desse pai. Como sair para trabalhar? Como cuidar dos afazeres da vida, sabendo que seu filho, a qualquer momento, podia ter uma outra crise convulsiva ou uma outra crise de possessão. Como lidar com isso? Então era um jovem que sofria, um adolescente muito provavelmente que sofria, porque ao responder a Jesus ele fala desde a infância, então é provável que ele tenha superado a infância, é um adolescente ou um jovem, e um pai angustiado. Talvez alguns de nós aqui se identifiquem. Talvez aí do outro lado alguns se identifiquem nesse momento. Quantos pais angustiados, quantas mães angustiadas de filhos que estão sofrendo. Sofrendo na alma, sofrendo no corpo, se mutilando, sofrendo bullying. Adolescentes enfrentando depressão, adolescentes enfrentando angústia, adolescentes com ideações suicidas.
é uma realidade muito presente no dia de hoje. Quantas pessoas, quantas casas, quantas famílias hoje estão tentando encontrar uma resposta. E muito provavelmente, se elas souberem onde Jesus está, eles saberão onde a resposta está. E eles irão até esse lugar. Foi o que aconteceu com este pai. A gente não sabe de onde ele veio, mas ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele chegou lá, Jesus não estava. Jesus havia subido, fim da tarde anterior, para o alto do monte, estava lá com Pedro, Tiago e João, ocorre a transfiguração, o texto imediatamente anterior relata isso, e aquele pai se deparou apenas com os discípulos de Jesus, com 9 dos 12. E foi com aqueles 9 que ele conversou, e foi aqueles 9 discípulos de Jesus que ele pediu ajuda. Ele foi à procura de Jesus, mas ele encontrou os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus fizeram aquilo que sabiam fazer. Eles já haviam expulsado demônios em outras circunstâncias. Eles já haviam sido enviados de 2 em 2 pelas vilas e aldeias e voltaram maravilhados, dizendo: Mestre, em teu nome até os demônios se nos submetem. A gente fala: sai! E eles saem. Os discípulos já haviam tido sucesso numa missão similar. Mas esse pai chegou com este menino e eu não sei qual deles começou a orar primeiro. Eu imagino que foram 2. Eles aprenderam a fazer certas coisas de 2 em 2. Mais ou menos igual na igreja, né? Vamos orar de olho aberto, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E provavelmente 2, e dali a pouco 3, e dali a pouco 4, e vai chamando um, e vai chamando o outro, e talvez dali a pouco estavam os 9 ali fazendo alguma coisa, e nada. Como é difícil, né? Quando a gente vai procurar Jesus e a gente só encontra os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não são Jesus. Eu gostaria de dizer para vocês, com aquela ideia otimista e quase triunfalista: irmãos, Jesus está conosco, Jesus está aqui, e quando a gente, 2 ou 3, em nome dele, e nós vamos fazer, e vai. Talvez eu seja daquela geração incrédula que Jesus fala: até quando? Talvez ele seja mais parecido com os 9 que Jesus fala: até quando eu vou sofrer você, geração incrédula? Talvez Jesus olhe para mim e fale: ei, olha aí, acredita. Eu sei. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Seria bom se sempre que a gente orasse a resposta fosse sim, que sempre que a gente pedisse por alguém que está enfermo, a gente, com convicção, recebesse da parte de Deus a cura. Eu já vi milagres, eu já tive respostas de oração para a minha vida. Eu já fui curado e já orei por pessoas que também foram curadas, mas eu também já orei por pessoas que não foram curadas, e eu já fui fazer aquela conversa dizendo assim: olha, meu irmão, minha irmã, eu acho que você está entendendo que esse processo do seu corpo está caminhando para o final. Mas eu creio que eu posso ser curado. Pode crer, mas parece que não é isso que vai acontecer. E depois de um tempo estou eu lá, me despedindo junto com a família. Aquela oração que fizemos não teve a resposta que nós gostaríamos. E aí a gente fala com as nossas fugas de oratória, né? Foi da vontade do Senhor recolher. Porque a vida é assim. Essa é a vida real. A vida no alto do monte, da transfiguração, a vida gloriosa de ver Jesus transfigurado, falando com Moisés e Elias, deixa a gente meio aturdido como Pedro, dizendo: vamos ficar aqui. Mas quando a gente desce para a história real, onde o menino possesso, o pai angustiado, os 9 discípulos enfrentando os escribas e fariseus e a multidão e o fracasso,
Quando a gente desce para esse mundo real, talvez a gente se identifique mais. Não é verdade? A gente se encontra mais nesse homem aflito, neste menino tão carente da graça de Deus, e naqueles discípulos se esforçando para fazer o seu melhor. A gente se encontra normalmente nessa parte do grupo, menos naqueles 3 que vêm com Jesus, lá do alto do monte. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus não desamparou os seus discípulos. A primeira providência que ele tomou quando desceu foi observar os 9. O texto diz que ao descer, Jesus viu os escribas, os mestres da lei, discutindo com os discípulos. E ele já toma uma iniciativa em função dos seus discípulos. O que vocês estão discutindo com eles? Jesus já chama para si a polêmica, sem saber o que é. O texto em Marcos é mais claro. Os escribas estão discutindo com os discípulos e Jesus fala: qual a discussão com eles? Mas interessante que não são os escribas que falam, não são os discípulos que falam, não é a multidão que explica o que está acontecendo, mas quem toma a palavra é quem? O pai aflito. É o pai aflito que se destaca da multidão, é o pai aflito que sai do meio dos discípulos, é o pai aflito que deixa os escribas para trás e vai a Jesus. Por quê? Porque é ele que está vivendo o problema. É ele quem está passando a dor. É ele, no meio de toda aquela confusão, a alma mais angustiada, e é ele que precisa de Jesus. E Jesus então se volta para aquele homem. E tudo mais desaparece. O texto não fala mais dos escribas, o texto não fala mais nada significativo dos discípulos, senão a reprimenda do mestre. Mas agora Jesus está focado naquele homem. E a fala de Jesus com ele é... O que está vendo? O homem conta a história. Fala do menino, fala da sua doença, fala da realidade do quadro que se agrava, porque o menino está definhando, fala também do fracasso dos discípulos. Jesus repreende os discípulos e se volta novamente para o pai e pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Empatia. Empatia. Jesus se compadece. Jesus enxerga o menino e pede que o menino seja trazido para perto. Percebam que esse é Jesus, que enxerga a multidão, enxerga o alvoroço, enxerga o falatório, enxerga os discípulos, enxerga os escribas, mas ele ouve com muita atenção aquele pai. E depois ele pede que o menino seja trazido porque ele ama o pai e ama o menino. Quando ele pergunta o que está acontecendo, quando ele pergunta há quanto tempo acontece, significa que Jesus está interessado. Às vezes nós costumamos pensar no Jesus onisciente, que sabe de tudo. Tem outras passagens dos evangelhos, inclusive em João, em que vai dizer que não precisavam dizer as coisas para Jesus porque ele sabia. Mas tem hora que o evangelho mostra um Jesus diferente, não é não? É um Jesus que tem que perguntar. E não só tem que perguntar, mas ele tem um interesse mesmo nessa aproximação. Então tem hora que a gente precisa fazer o que o autor de Hebreus disse. Lembrem-se, ao aproximar-se do trono da graça, que vocês têm um sacerdote, que como vocês, é humano. E como vocês, foi tentado. Isso está no capítulo 2, está no capítulo 4. Vocês não têm um sacerdote, Jesus, que é alheio às dores humanas, porque ele experimentou o ser humano, o ser humano.
Ele experimentou as fraquezas, ele enfrentou as tentações. Ou como diz o salmista, no Salmo 103, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó. Então nós temos um mestre, nós temos um Jesus que se interessa em nos ouvir, que se interessa em olhar a nossa história, em conhecer a nossa história. Você pode verbalizar para Jesus o que você pensa. Você pode verbalizar para Jesus o que você sente. Então não ore assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. É verdade, Ele sabe. Mas não faz bem para você orar assim. Faz bem para você dizer, Senhor Jesus, eu posso te contar o que está acontecendo? Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Verbalize a sua dor. Verbalize o seu sofrimento. Compartilhe com Jesus a sua dor. Sabe por quê? Porque a única forma de você realmente entregar a Jesus a situação que te aflige é compreendê-la. É você mesmo enxergá-la, visualizá-la, como que colocando-a nas suas próprias mãos, para então você dizer, Senhor, eu não posso resolver. Foi o que esse pai fez. Ele contou para Jesus a história do menino. Senhor, desde a infância, este espírito mudo o possui. E olha que é um espírito mudo, ou seja, impossibilitava o menino de se comunicar, escravizava a mente daquele menino, escravizava o seu corpo, porque ele tinha convulsões, e caminhava para a morte. Então aquele pai conta a história para Jesus, Jesus ouve a história, se compadece, mas tem um momento interessante, né, em que nas nossas conversas com Jesus, de vez em quando a gente fala alguma coisa que não devia ter falado. O homem vem todo quebrantado, né? Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Essa frase com Jesus é que é problemática. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. Aí ele pegou num ponto em que Jesus normalmente se sentia incomodado. Jesus tinha acabado de repreender o que nos discípulos? Geração incrédula. E o homem, de uma certa forma, é lógico que na sua fragilidade, expressou incredulidade. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. É por isso que eu li a resposta de Jesus num outro tom. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. A nossa incredulidade, a minha incredulidade, é muitas vezes o que embaraça a ação de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não verbaliza o ser, mas o ser muitas vezes está na nossa cabeça. Partícula condicional. Se o Senhor quiser. Quantas vezes nós já não oramos assim? Senhor, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor não quiser curar, o Senhor não cura. Afinal de contas, o que você quer? Você quer que cure ou não cure? Se o Senhor, a gente precisa às vezes entender primeiro o que a gente quer. Por isso que eu falei. Verbalizar, contar a história. Porque quando você conta a história, você enxerga. E quando você enxerga o tamanho do problema, você decide se é você que vai fazer ou se é Deus. E aí a gente entrega para Deus. E quando a gente entrega para Deus, aí não cabe mais o ser. A gente tem que crer. A gente tem que confiar. A bênção, eu ia falar a sorte, mas não é sorte. A bênção dessa história aqui é porque, independente da nossa falta de fé, existe a compaixão de Jesus.
Então, há coisas aqui que são cooperantes. O homem veio ao lugar certo. O homem veio à pessoa certa. E ele perseverou, ele permaneceu lá até encontrar Jesus. Então, ele ficou lá, os discípulos tentando, mas ele ficou esperando Jesus. Então, ele permaneceu. Jesus chegou, ele foi lá e falou com Jesus. Jesus esperava encontrar fé naquele coração. Ele titubeou. E Jesus o pressionou. Como é que é? Se eu posso. Mas aí ele vai pelo lado sábio da compaixão, né? Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão. Ele já havia dito, Senhor, tem compaixão. Então, se o Senhor pode, tem compaixão de nós. Faltou fé? Talvez. Mas junto com a falta de fé veio o quê? Um pedido de compaixão. Aí Jesus naturalmente fez. Então tem horas que a gente fica pensando muito na fé, não é? É verdade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse que se a gente tiver fé, como um grão de mostarda, a gente vai pedir as coisas, elas vão acontecer. Mas se faltar fé, não falta compaixão. Jesus, o Pai, eles são ricos em bondade e misericórdia. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Então, a gente pode orar como aquele homem, Senhor, ajuda-me mesmo na minha falta de fé, ou aumenta a minha fé, ou ajuda-me a crer. A compaixão de Jesus é suficiente para superar a nossa incredulidade. Essa, portanto, é uma história que termina bem. Termina bem. É cheia de emoção, cheia de idas e vindas, mas ela termina bem porque um Jesus poderoso, que tem toda a autoridade para repreender a Satanás, movido por compaixão, atendeu o pedido de um pai aflito. Então, você, pai aflito, que tem pensado no seu filho, na sua filha adolescente, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de clamar. E se por alguma circunstância você percebe que lhe falta fé, apele para a compaixão do Senhor, para a misericórdia de Deus. Eu já vi muitas mães colherem o fruto dos anos de oração. Eu já vi muitos pais se alegrarem depois de perseverarem em oração. E eu já me despedi de alguns dizendo assim, os seus olhos não verão, mas a sua oração não será esquecida, e Deus não vai desamparar seus filhos. Eu já vivi o bastante para ver gente que a gente nem imaginava se converter, chegar aos pés de Jesus. Então, aos pais aflitos que estão aqui, às mães aflitas, meu conselho é, vão ao Senhor. Ele ouve vocês. Ele atende vocês. Aos filhos que desejam ver as suas casas abençoadas e libertas, Deus ouve a oração de vocês. A nós, irmãos, irmãs, que conhecemos Jesus e queremos que os nossos amigos e amigas, nossos familiares conheçam a Jesus, persevere em oração, enfrente a batalha espiritual, enfrente a batalha contra a doença, enfrente a batalha contra a incredulidade, não desista. Às vezes os discípulos de Jesus podem falhar, mas Jesus não vai falhar com você. Aproxime-se dele, venha a ele, ele vai te socorrer. Amém? Hoje eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu creio que esta mensagem nos convida a orarmos. E talvez dentre nós, alguns estejam de fato como este pai, precisando de uma resposta que venha do trono da graça. Eu quero dizer que, como cantamos hoje, a graça nos acompanha. O pessoal da música pode voltar? Eu vi que vocês gostaram muito dessa música da casa, não é?
Eu também gosto dela, eu pedi que a gente cantasse ela novamente. Gostei da expressão há recomeços na casa. Vamos ficar de pé. Vamos formar pequenos grupos de oração, 4 ou 5 pessoas. Se una às famílias. Se alguém está aí aflito, está enfrentando dificuldade, peça oração. Grupos pequenos, tá, gente? 4 ou 5 pessoas, ninguém sozinho, mas pequenos grupos de oração. Vamos orar juntos. Antes da música começar, vamos orar juntos, vamos orar. Vocês aqui do louvor, orem juntos. Orem vocês aqui, orem vocês aqui. Os músicos orem juntos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença. Há pais aflitos entre nós, Senhor. Há mães aflitas entre nós. Há adolescentes aflitos entre nós. Há pessoas lidando com depressão. Há pessoas lidando com angústia. Há pessoas lidando com problemas que são grandes demais para si. Há aflição de alma, Senhor. E o Senhor tem paz, o Senhor tem cura, o Senhor tem graça. O Senhor tem refrigério. O Senhor tem consolo, o Senhor tem ânimo, o Senhor tem encorajamento, o Senhor tem direção para dar. Clamamos como aquele pai, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, Tu podes fazer. Repreende a Satanás, Senhor, que tem afligido e escravizado. Repreende as hostes malignas, Senhor, que tem disseminado ódio, que tem disseminado violência. Os que estão escravizados no pecado, Senhor, na angústia, na aflição. Os que estão escravizados no ressentimento, na ira. Senhor, vem com o sopro do Teu Espírito. Repreende o mal, Senhor, e santifica a Tua igreja. Sim, Deus, Espírito do perdão, o Espírito da graça, o Espírito da cura, o Espírito da paz, da reconciliação. Reconcilia, Senhor, os que estão apartados, aproxima os que estão afastados, restaura o quebrado, Senhor. Põe de pé aquele que está caído. Ó Cristo vivo, ressurreto, glorificado, poderoso, manifesta entre nós o Teu poder. Visita-os de longe, Senhor, que eles sejam tocados também pela Tua graça, alcançados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. E que entre nós, Senhor, a bênção da cura se manifeste, para a glória do Senhor, em nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor.